Bom, então, entrando aqui na aula de conservação pelo uso de aditivos, vou tentar ser mais direto possível para tentar poupar o tempo aqui do vídeo. Então, inicialmente, vou falar o histórico do uso de aditivos. Então, não é uma atividade recente, né, não é um processo moderno adicionar aditivos com o objetivo de ou de conservar ou de melhorar as características do produto, né? O homem já na pré-história, após a descoberta do fogo, já utilizava a defumação, que é um processo utilizado até hoje, com o objetivo de preservar carnes, por exemplo, né, e consequentemente o sabor da carne era modificado. Posteriormente, com a descoberta do sal, né, a era do sal, começou a se utilizar o sal como aditivo para conservar carnes e peixes, e até para melhorar o próprio sabor, né? Se percebia que se melhorava o sabor da carne com a adição de sal. Os próprios antigos egípcios também usavam corantes naturais e aromatizantes, né? Alguns dados mostram isso. Os romanos utilizavam nitratos, especiarias, corantes, tudo com o objetivo de tentar ou conservar, ou mesmo melhorar as características sensoriais do produto. Então não é uma atividade recente, é uma atividade bastante antiga e que se aplica até os dias de hoje. Com o avanço tecnológico, promovido principalmente por pesquisas de universidades e indústrias, acabou se beneficiando com o desenvolvimento de novas substâncias. As indústrias acabaram sendo as grandes beneficiadas, onde essas substâncias elas podem ser inseridas numa formulação com o objetivo de conservar, melhorar a aparência, aroma, textura, que se estaria envolvido com a questão sensorial, mas também um segundo objetivo de tornar os alimentos mais nutritivos, que não seria o objetivo principal dos aditivos, e a gente vai entender o porquê através da definição. Bom, a definição de aditivo alimentar, ela é regida pela portaria 540, Anvisa, no Brasil. Esse conceito ele pode variar de país para país, então uma determinada substância pode ser utilizada como aditivo em um país, mas em outro ela pode ser proibida, por exemplo. Então a gente tem aí problemas principalmente na questão do comércio, de exportação, já que um produto ele precisa ser fabricado obedecendo à lei daquele país que está sendo destinado. Tá? Eu coloco como exemplo aqui os corantes artificiais, que em alguns países como Noruega, Finlândia, França, eles são proibidos. Em outros países, onde é permitido a utilização de corantes artificiais, deve constar no rótulo uma advertência para o caso de alguns desses corantes, no caso dos que são proibidos, porque vi um aviso escrito que pode ter efeito adverso na atividade e atenção em crianças. Então, é importante a gente ter conhecimento da legislação específica do país para que a gente consiga entrar nesse mercado. Então, se o mercado não aceita e a gente quer vender um produto processado para esse país, é importante a gente achar uma via alternativa de substituir esse aditivo que é proibido. Então, pela portaria, a definição de aditivo alimentar é todo e qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos sem o propósito de nutrir, com o objetivo de modificar as características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais durante a fabricação, processamento, tratamento, embalagem, acondicionamento, armazenagem, transporte ou manipulação de um alimento. Então, essa definição aqui foi retirada dessa portaria, tá? A portaria que tem bastante especificidade, e é importante se ter conhecimento aprofundado, porque é ela que vai mostrar quais são os produtos permitidos, os aditivos permitidos na adição em alimentos. Então, o que a gente pode observar é que os aditivos, pela definição brasileira, da legislação brasileira, são substâncias que são adicionadas com um objetivo, elas não podem ser, melhor dizendo, elas não podem ser adicionadas com o objetivo exclusivamente de aumentar o valor nutricional, o que seria o caso de vitaminas, sais minerais.
Então, vitaminas e sais minerais não podem ser considerados aditivos, tá? Apesar de que alguns aditivos que são adicionados, alguns dessas vitaminas e sais minerais, quando não são utilizados com a finalidade de melhorar o valor nutricional, podem ser considerados aditivos. Vitamina C, né, seria um antioxidante, se não for com objetivo nutricional, pode ser considerado. Tá? Bom, os aditivos eles podem ser optativos ou obrigatórios, né, os nomes já são bastante sugestivos. Né, então, os optativos são aqueles que possuem caráter facultativo, né, então depende da vontade de quem fabrica, né, por isso é de caráter facultativo. E necessariamente ele não deve interferir na estrutura do produto. Os dois exemplos seriam os corantes e edulcorantes. Os obrigatórios são os que passam a fazer parte da estrutura do alimento. Então eles são adicionados como ingredientes e eles passam a fazer parte da estrutura do produto. Como exemplos, a gente tem espessantes e umectantes. A gente vai trabalhar com as definições de cada um posteriormente. Existem ainda os aditivos acidentais, né, que são aqueles que, por alguma falha de processo, processamento, empacotamento, acabam se incorporando ao produto. Então, eles não deveriam ser, mas acabam se incorporando. Como exemplos, eu coloco traços de ingredientes de outros processos. Então, a gente tem, em muitas indústrias, o mesmo equipamento ele é utilizado para produzir diferentes produtos. Então, vocês podem observar nos rótulos que em alguns deles vem escrito, no rótulo vem que contém traços de leite em pó, por exemplo. Significa que provavelmente passa por ali algum processamento à base de leite em pó e que aquele outro produto que foi feito no mesmo equipamento, ele pode conter traços daquele material. A presença de contaminantes, como agentes químicos, que são colocados na pele de animais. Então a gente tem o tratamento antiparasitário, o mesmo uso de antibióticos, que pode ser onde essas substâncias podem ser assimiladas e podem continuar presentes, por exemplo, no leite ou mesmo na carne do produto. Tá? A questão de vegetais pulverizados, que são colocados de repente em doses acima das doses adequadas, isso acaba ficando como efeito residual. Os aditivos acidentais, eles não são admitidos pelo Códex Alimentários, mas sim pelas legislações de países específicos, como o caso do Brasil. Então, o Códex Alimentários, ele na verdade é um fórum de normatização no comércio de alimentos. Ele é estabelecido pela ONU, a Organização Mundial da Saúde, e pela FAO. E a finalidade é justamente proteger a saúde dos consumidores de alimentos. Então, as normas que são estabelecidas pelo Códex, elas justamente asseguram boas práticas no comércio de alimentos, o que acaba sendo uma garantia e uma boa referência de legislação para ser utilizada em outros países, como o caso do Brasil. Os aditivos eles devem seguir um valor de ingestão diária aceitável. Então, cada substância possui um IDA, que seria justamente a ingestão diária aceitável. É um valor que é especificado em miligramas por quilo, miligramas de substância por quilo de produto, que quantifica a quantidade, ela vai quantificar quanto se pode consumir de uma determinada substância durante todos os dias do ano, por toda a vida, sem que esse consumo traga qualquer tipo de consequência negativa para o consumidor. Então, cada substância pode apresentar um índice de uma ingestão diária aceitável, o IDA. E isso deve ser considerado
para que seja legalizado esse aditivo. Bom, contaminante é qualquer substância indesejável presente no alimento como resultado das operações efetuadas no cultivo de vegetais, na criação de animais, era o que eu tinha dito, né, o caso de DDT, agrotóxicos, referente à criação de animais, entraria a questão dos antibióticos, antiparasitários, ou como resultado da contaminação ambiental ou de equipamentos utilizados na elaboração e conservação de alimentos. Então, aqui alguns exemplos, que não tem muito mistério, não tem como não entender exatamente se a gente lê essa legislação. Os coadjuvantes, eles não têm efeito sobre a conservação do produto. Então, a definição de coadjuvante é toda substância, excluindo equipamentos e utensílios, que são utilizados na elaboração ou na conservação de um produto e que não se consome por si como ingrediente alimentar. Então, na verdade, os coadjuvantes eles apresentam uma finalidade tecnológica e eles são empregados num processo com essa finalidade, mas antes de se encaminhar ao produto final, os coadjuvantes eles devem ser eliminados, inativados, ou transformados através de alguma reação química, em decorrência desse processo utilizado para garantir que o consumidor ele não vai ingerir essas substâncias. Como exemplos aqui, a gente teria os catalisadores, que vão, por exemplo, iniciar ou acelerar reações. O caso de fermentos biológicos, leveduras ou outros micro-organismos que são utilizados nos processos fermentativos. Então, eles são utilizados para iniciar também um determinado processo. A gente tem agentes de clarificação, que são substâncias que vão, inclusive, auxiliar na filtração de determinados produtos. A gente tem agentes de coagulação, a gente tem agentes de descascamento que vão atuar na superfície de um determinado produto, como o caso da soda. Enfim, são substâncias com ação transitória, tá? Justamente porque precisam ser eliminados, inativados ou transformados antes de se elaborar o produto final. Bom, por que usar aditivos em alimentos? Essa aqui é uma questão que pode ser feita uma reflexão antes de se olhar as respostas, mas a gente tem algumas básicas. A primeira, não tenho dúvida que seria para aumentar a conservação ou estabilidade de um produto. Isso traz como consequência redução de perdas de alimentos e como ainda uma segunda consequência, o aumento dos lucros de uma determinada empresa. Mas pensando na questão da fome mundial, imagino que a redução de perdas tem uma relação bem mais interessante do que a questão dos lucros. Não é o grande objetivo, mas também pode ser utilizado para manter ou melhorar o valor nutritivo de um determinado produto. Lembrando que quando é utilizada especificamente para melhorar a questão nutricional do produto, não pode ser considerado aditivo. Mas um aditivo que tem uma outra finalidade pode, consequentemente, melhorar o valor nutritivo. Isso a gente não precisa excluir a questão nutricional, mas ela não pode ser exclusiva. Tá? Tornar o alimento mais atrativo ao consumidor. Então a gente tem melhoria das características sensoriais, no caso de nitritos e nitratos, em relação às carnes, deixam as carnes mais brilhantes, a coloração mais avermelhada, e isso acaba sendo um atrativo. Fornecer condições essenciais ao processamento de alimentos. Quando é proibido o uso em alimentos? Quando houver evidência de falta de segurança para o consumo humano. Então, na verdade, é importante ter em mente que um aditivo ele nunca pode trazer um risco de ingestão pelaquela substância. Antes de ser autorizado pela legislação, os aditivos eles são submetidos a testes toxicológicos em animais, e
são levados em conta justamente o efeito acumulativo, o efeito sinérgico e risco de proteção. Então, a gente tem a questão da toxicidade estudada justamente para impedir que para garantir que essas substâncias que se pretende adicionar, elas não vão trazer algum risco de intoxicação para quem está ingerindo. Então, a gente tem a questão acumulativa, seria quando o risco ele vai o risco de se acumular no organismo no longo prazo. A gente tem a questão do sinergismo, que seria o risco de uma determinada substância potencializar determinado efeito. O risco de proteção, que seria contra fraudes, no caso, seria o risco de esse aditivo, de repente, mascarar uma determinada substância. Também é proibido quando causar interferência desfavorável no valor nutritivo do alimento, servir para encobrir falhas no processamento. Então, nunca o aditivo tem que ser a solução de um determinado problema. O aditivo ele tem que ser algo a agregar e não a resolver um determinado problema. Então, um problema de contaminação, por exemplo, não pode ser resolvido com adição de aditivo. Tem que ser utilizado com boas práticas, técnicas adequadas de manipulação. Encobrir alteração ou adulteração de matéria-prima ou de produto acabado. A gente viu vários casos aí na televisão, em leites, onde eram adicionadas substâncias mais baratas para aumentar o volume. Isso daí não é permitido. Induzir o consumidor a erro, engano ou confusão, quando não estiver autorizado por legislação específica. E quando as vantagens obtidas pelo uso de aditivos podem ser alcançadas por processos de fabricação mais adequados ou por maiores precauções de ordem higiênica operacional. Então, até essa última resposta aqui está relacionada com a própria terceira resposta. Então, se existe uma forma diferente, que não pela adição de aditivos, de solucionar, de repente, algum problema operacional ou higiênico, ele deve ser realizado antes da questão do uso do aditivo. Agora, se está tudo dentro dos conformes e mesmo assim não é possível garantir a qualidade do produto, o uso de aditivos ele acaba sendo justificado. Bom, as funções dos aditivos. No Brasil, o uso de aditivos ele é regulado desde 1965, com o decreto 5.871, onde dividia esses aditivos em 11 classes. Em função, depois surgiu o Mercosul, e o próprio Códex Alimentários começou a servir como base de referência para a legislação brasileira. Em função dessa harmonização, de internacionalização, houve uma atualização desse decreto. Surgiu a Portaria 540, que divide os aditivos em 23 funções. E isso aqui, inclusive, é uma das questões que iremos considerar na atividade dessa aula. Bom, aditivos BPF, seria isso aqui é interessante, também está em legislação, no caso na RDC 45 de 2010. Então, a definição de aditivos boas práticas são os que possuem ingestão diária aceitável, não especificada ou não limitada, segundo o Comitê da FAO-MS de especialistas em aditivos alimentares. Então, esse comitê, ele na verdade se reúne desde 1956 e eles fazem avaliações de riscos associados ao consumo de aditivos alimentares, entre outras substâncias contaminantes. E eles assessoram o Códex Alimentários. Então, para ser considerado um aditivo BPF, ele tem que apresentar IDA não especificado, não limitado. O que isso quer dizer? Que não deve existir uma dosagem que seja considerada para que se garanta que não vai haver problema no seu consumo. Tá?
No entanto, o uso ele deve estar limitado à quantidade necessária para atender às boas práticas de fabricação, né, que se relaciona com o efeito tecnológico que é desejado. Então, recapitulando, seria uma quantidade necessária, seria um aditivo onde o IDA dele não é especificado, ou seja, não existe valor IDA por não trazer riscos, ou não é limitado, justamente também por não trazer riscos, segundo o Comitê de Especialistas em Aditivos Alimentares. Porém, o uso ele fica limitado à quantidade necessária para que se atinja um efeito tecnológico desejado, tá? Desde que essa quantidade mínima não altere a identidade desse produto. Então, a gente chama de quantum satis, que seria a quantidade suficiente para atender esse efeito desejado. Tá? Bom, então, mesmo sendo um aditivo BPF, não quer dizer que ele pode ser usado em qualquer alimento. Ele só pode ser utilizado se estiver constando no regulamento técnico específico daquele produto. Normalmente ele vem com a frase todos autorizados com BPF. Tá? Então isso aqui tem que estar na legislação. Os códigos dos aditivos. A gente tem aí, cada aditivo apresenta determinado código. Antigamente os códigos no Brasil eles usavam letras e algarismos romanos. Hoje esses códigos eles estão em desuso, e se utiliza mais frequentemente o nome explícito dessa substância ou um código chamado de INS, que é um código, um sistema internacional, utilizado, um número de sistema internacional utilizado para codificar esses aditivos. Até pouco tempo atrás era mais frequente o INS, mas atualmente eu vejo que nas embalagens que a descrição, o nome explícito acaba sendo mais comum. Esse termo INS ele foi elaborado pelo Comitê do Códex sobre Aditivos Alimentares e Contaminantes, e ele estabelece justamente um sistema numérico internacional de identificação em alternativa justamente à utilização do nome explícito. Então, em qualquer idioma, se a gente utiliza o INS desse aditivo, a gente sabe qual é o aditivo referido, o que acaba facilitando a questão comercial. No Brasil, a pesquisa ela deve ser feita na Anvisa, o site da Anvisa. Aqui tem uma descrição resumida como se faz para fazer essa pesquisa. Então, a gente no site vai na aba Alimentos, Legislação, e a gente pode utilizar por categoria do produto. E a gente vai clicando nesse link e vai aparecer uma lista com diversos tipos de produtos. A atividade que eu passo referente a essa aula é justamente pesquisar quais são as 23 funções dos aditivos e descrever cada uma delas, dando exemplo de preferência de uma substância pelo menos referida a cada função de aditivo. Encontrar a legislação para esses dois tipos de produto, a legislação para aditivos na produção de pães e de sopa em pó. Tá? E identificar um aditivo para cada categoria, indicando o respectivo INS. Então, seriam esses 3 pontos que eu quero que seja feito para essa atividade.